No envio de e-mails, é prática comum usar o campo BCC ou CCO quando se deseja endereçá-lo com o objetivo de: letra A, revelar às pessoas que não ocupam cargos de confiança que recebeu o e-mail. Letra B, diminuir o impacto na rede no caso de textos maiores que 100 caracteres. Letra C, agilizar o encaminhamento no caso de textos menores que 100 caracteres, porque assim vai por uma linha especial. Letra D, ocultar a linha de destinatários. E a letra E, revelar a lista de destinatários. Bem, pessoal, para entender bem essa questão, é importante saber que BCC é a mesma coisa do que CCO, certo? O termo BCC vem de blind, e aí CCO, já mais parecido com o português, vai lembrar nossa cópia carbono oculta ou simplesmente a cópia oculta. Então, tanto BCC quanto CCO significam destinatários que têm como indicativo a cópia oculta. Quer dizer, eles receberão uma cópia da mensagem, mas o seu endereço ficará oculto para os demais destinatários. Isso a gente pode observar aqui na prática. Observa, aqui eu tenho o campo de destinatários para, CC e CCO. Quem está listado em para, ou um ou mais destinatários que estão listados em para, esses vão receber a mensagem original. Por exemplo, aqui a mensagem é para paulo@empresa tal e tal.com.br. Quem está listado em CC, CC são aqueles que recebem uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica visível para os demais destinatários. Por exemplo, aqui, a Maria, ela está listada em CC. Significa dizer, então, que a Maria vai receber uma cópia dessa mensagem, sim, mas os demais destinatários, isto é, o Paulo e o Antônio, eles saberão que a Maria recebeu uma cópia dessa mensagem, porque quem está listado em CC recebe a cópia, mas fica visível para os demais destinatários. Aqui nós temos o CCO, que é a mesma coisa do que o BCC, quer dizer, é a cópia oculta. Os destinatários listados em CCO, que nesse caso é o Antônio, eles recebem uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica oculto para os demais destinatários. Isso quer dizer que o Paulo e a Maria não saberão que o Antônio recebeu uma cópia desta mensagem, mas ele, Antônio, que está em CCO, saberá que o Paulo e a Maria receberam uma cópia, receberam essa mensagem. Então observa, o Antônio fica oculto para os demais, porque ele está em CCO. Mas os demais, que é o Paulo e a Maria, não ficam ocultos para o Antônio. Então é bem importante saber que quem está listado em CCO, seja um ou mais destinatários, toda essa linha de destinatários aqui em CCO ficará oculta e os demais destinatários não saberão que esse Antônio aqui ou outros destinatários listados em CCO receberam essa mensagem. Perfeito? Agora podemos voltar na questão então. Quando ele diz: no envio de e-mails é prática comum usar o campo BCC ou CCO, que significa a mesma coisa, né? Quando se deseja endereçá-lo com o objetivo de. Qual é o grande objetivo de colocar destinatários em CCO, que é a cópia oculta? A resposta só pode ser a nossa letra D de Dinamarca, que diz ocultar a linha de destinatários. Se eu quisesse revelar a linha de destinatários, então eu vou colocar no campo para e no campo CC. Porque colocando no campo para ou no campo CC, aí sim a resposta seria a letra E, revelar a lista de destinatários. Mas como ele pediu CCO, a resposta é a letra D, ocultar a linha de destinatários. Então, de fato, aqui nosso gabarito D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Em relação a hardware e software, é correto afirmar. E ali eu vou descrever agora alternativa por alternativa, porque daí a gente vai avaliando se está certo ou errado. Então vamos pegar só a letra A primeiro. Acompanha comigo o que diz a letra A. Para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Atenção, pessoal. Nós temos diversos tipos de memória no computador, mas existe um tipo de memória que nós chamamos de memória RAM. R-A-M. RAM. A memória RAM é conhecida como a memória principal do computador e é a memória RAM a responsável por armazenar os dados que estão prontos para execução, quer dizer, que estão em processamento no sistema. Portanto, essa alternativa A está errada porque o certo não é memória flash, e sim memória RAM. Observa, o certo seria, para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória RAM.
RAM, e não na memória flash. A memória flash é, entre outras coisas, a memória usada para armazenar dados num pendrive, por exemplo. Pendrive usa memória flash. Um SSD usa memória flash, um cartão de memória usa memória flash, mas ela não é a memória principal. A memória principal do computador é a memória RAM, RAM, e ela é que é responsável por armazenar os programas, os recursos que estão em execução no sistema. Por isso, errado aqui a letra A. A letra B disse: o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Errado de novo, pessoal. Quando nós temos uma comparação entre processador com memória cache e processador sem memória cache, a memória cache é uma memória que vem dentro do processador e serve para armazenar os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Quando a CPU processa dados, que é o próprio processador, ela busca primeiro dados para processar nesta memória cache. Se não encontrar, ela vai buscar na memória RAM. O fato de existir memória cache dentro do processador faz com que o processamento como um todo seja mais rápido para os dados utilizados com maior frequência durante o processamento. Então aqui, não é certo dizer quando o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Errado. A velocidade de acesso à memória RAM continua sendo a velocidade de acesso à memória RAM. O que vai diferenciar é o processamento mais rápido para os dados utilizados com maior frequência durante o processamento. Esses dados utilizados com maior frequência durante o processamento, se tiver memória cache, serão processados de forma mais rápida. Portanto, a memória cache auxilia o processamento de dados utilizados com maior frequência. Errado a letra B. A letra C disse: processar e controlar as instruções executadas no computador são tarefas típicas da unidade de aritmética e lógica. Olha só que interessante, ele disse processar e controlar. Quando a gente pensa na CPU, que é a unidade central de processamento, dentro da CPU nós temos a unidade lógica aritmética, que serve para processar os dados dentro da CPU, mas nós temos também a unidade de controle, a UC, que serve para fornecer as instruções de como esses dados serão processados, quer dizer, para fornecer o controle do processamento. Então temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é quem de fato processa os dados dentro da CPU, e na CPU nós temos a UC, que é a unidade de controle, que controla e comanda como esse processamento vai realizar. Então quando ele diz assim: processar e controlar as instruções executadas no computador são tarefas típicas da unidade de aritmética e lógica. Errado, pessoal. A unidade aritmética e lógica, a unidade lógica e aritmética, que é o LA, é a responsável apenas por processar, não por controlar as instruções executadas. Ela processa, não controla. Quem controla é a unidade de controle. Unidade de controle controla e unidade aritmética e lógica, unidade lógica e aritmética, processa. Isso tudo dentro da CPU, que é a unidade central de processamento, por isso errado aí a nossa letra C. A letra D disse: o pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash e conector USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Aí está certo. Observa comigo, pessoal. Aqui eu tenho um pendrive na minha mão. Vocês estão vendo aqui um pendrive, né? Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem. Tá aí, ó. Esse pendrive, primeiro, ele é um dispositivo de armazenamento removível, porque eu posso conectar num computador, retirar e conectar no outro, né? Perfeito. Esse pendrive, ele também é dotado aqui dentro dele de uma memória chamada memória flash, que é a memória do pendrive. E ele também tem a conexão USB. Aqui eu estou aproximando para vocês, então aqui ele tem a conexão USB, para conectar num computador através dessa conexão USB. E ele pode, sim, como diz a questão, ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Então o que é um pendrive? É um dispositivo de armazenamento removível, portátil, que utiliza memória flash e conexão USB. Essa é a regra do pendrive, portanto certíssimo a letra D de Dinamarca para essa questão. Vamos ver a letra E, já que a D já é o gabarito, já está certa, vamos ver a letra E. Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador. Não, pessoal, os dispositivos que são conectados no computador, eles passam primeiro por um controle, por um tratamento prévio de um conjunto de chips chamado chipset, que está lá na placa-mãe. Então, tanto os discos rígidos quanto as placas de vídeo são conectadas na placa-mãe. E essa placa-mãe é dotada de alguns chips de controle chamados de chipset.
Então, quando eu conecto o disco rígido na placa-mãe, conecto a placa de vídeo na placa-mãe, esses dados vão passando por um conjunto de chips chamado chipset até chegar ao processador, até chegar à CPU para ela processar. Então, quando diz assim, dispositivos de alta velocidade, tais como os discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador? Na verdade, não. A gente conecta o disco rígido na placa-mãe. A gente conecta a placa de vídeo na placa-mãe. E a gente conecta o processador na placa-mãe. Então, todos esses dispositivos são conectados na placa-mãe. O processador, a placa de vídeo e o disco rígido. O disco rígido com um cabo, é claro, né? Pegamos um cabo e conectamos o disco rígido na placa-mãe através de um cabo. A placa de vídeo a gente conecta num slot apropriado para a placa de vídeo. E o processador num soquete da placa-mãe próprio para o processador. E aí esses dispositivos se comunicam entre si, passando por essa placa-mãe e esse conjunto de chips da placa-mãe chamado chipset, que é quem controla esses dispositivos. Errado então a letra E de Equador e a certa é a D de Dinamarca para nossa questão, sem dúvida nenhuma, aí falando sobre o pendrive. Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização não salvos e que serão perdidos estão armazenados, letra A, no disco rígido e na memória RAM, letra B, em dispositivo removidos com segurança, letra C, no disco rígido, letra D, na memória RAM e a letra E, no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução. Bem, para responder essa questão, pessoal, primeiro precisamos avaliar como as memórias do computador, que é onde os dados ficam armazenados, funcionam. Quando a gente fala de memórias do computador, é tudo e qualquer local onde os dados estão armazenados. E a gente pode imaginar uma divisão das memórias como uma pirâmide de memórias, que tem na sua base a chamada memória secundária, que é formada, entre outros, por exemplo, pelo disco rígido. O disco rígido é memória secundária. E as memórias secundárias não são voláteis, elas não perdem os dados na ausência de energia elétrica, como o caso do disco rígido, que se acabar a energia elétrica, o disco rígido não perde os dados, ele está enquadrado aí como memória secundária. Já as memórias principais, uma delas é a famosa memória RAM. A memória RAM, que é considerada a memória principal do computador, ela é menor que a memória secundária, porém é mais rápida. E a memória RAM é responsável por manter os dados que estão em execução, que estão em processamento. E como ela é volátil, a memória RAM é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Acima da memória RAM nessa pirâmide ainda existe a memória cache, que também é volátil e também perde os dados na ausência de energia elétrica e que é responsável por armazenar dados que são processados com maior frequência, justamente atendendo às demandas de velocidade do processador. E bem acima aqui da memória cache nós temos os registradores, esses são porções de memória muito pequenas que ficam vinculadas diretamente ao processamento no ciclo do clock do processador. Então observa, a memória RAM citada aí na questão é memória principal e ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Até vou mostrar para vocês aqui a imagem de um pente de memória RAM. A memória RAM tem essa sigla, esse nome, porque é chamada memória de acesso aleatório, traduzindo para o português vem de Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. E ela tem muitas características importantes, mas sempre lembrando que a principal ideia da memória RAM é justamente dizer que ela é a memória principal do computador, esse é o fator mais relevante dela. A função da memória RAM é sempre responsável por manter armazenados os dados que estão em processamento, quer dizer, aqueles programas, aqueles aplicativos, aqueles dados que estão em execução nesse momento, que estão em processamento, ficam armazenados nessa memória chamada memória RAM. Ela é uma memória de leitura e escrita, aceita as duas posições, tanto leitura de dados como escrita de dados, isso é uma característica dela, e como eu disse antes, ela é volátil porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Agora sim, voltando para a questão, quando ele disse, né, caso ocorra interrupção no fornecimento de energia elétrica e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização não salvos e que serão perdidos estão armazenados. Aí a resposta certa é a letra D de Dinamarca, na memória RAM. Porque no disco rígido, mesmo com a ausência de energia elétrica, os dados ficam armazenados. Então a resposta aqui é memória RAM. Essa sim é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. Lembrando que a memória RAM é a memória principal do computador.
Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aqui, nesse caso a nossa letra D de assinale a alternativa incorreta. Até vou sair da tela um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Vamos lá, assinale a alternativa incorreta. Letra A. E-mail ou correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. E aí, pessoal, certa, isto é, deixa eu só sair aqui da tela um pouquinho, agora de novo, correta ou incorreta essa questão? O que vocês acham? A está correta, porque e-mail é um método para compor, quer dizer, redigir uma mensagem de e-mail, enviar, receber essas mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Então, com certeza, a letra A está correta, não posso responder porque ele pediu a incorreta. Letra B. O sistema Simple Mail Transfer Protocol, ou SMTP, é um protocolo através do qual um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados e, na maioria dos casos, validados, sendo depois a mensagem transferida? Está certíssimo, pessoal. A letra B está correta, porque o SMTP é o protocolo padrão para enviar mensagens de e-mail para um ou vários destinatários especificados. Vou repetir, o SMTP é o protocolo padrão para o envio, para a saída das mensagens de e-mail para um ou mais destinatários. Existem também os protocolos de recebimento, que é o POP3, que é um protocolo de entrada de recebimento, e também o IMAP, que é outro protocolo de entrada, outro protocolo de recebimento. Mas para enviar as mensagens para um ou vários destinatários, esse é o SMTP. Porque quando ele diz que é para... o SMTP é um protocolo através do qual um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados. Se eu estou especificando destinatário, é porque eu estou enviando, e o protocolo para enviar é o SMTP. Certíssimo aqui a opção. Vamos lá para a próxima, a letra C. Consiste o firewall em medida de segurança que pode ser implementada para limitar o acesso de terceiros a uma determinada rede ligada à internet. E aí, pessoal, está correto também a letra C, porque firewall é um recurso de segurança da informação que funciona como uma barreira de proteção, um muro de fogo, uma parede de fogo, uma barreira de proteção que protege o computador do usuário ou a rede interna contra invasões advindas muitas vezes das redes externas ou até de outras redes internas. Então a função básica de um firewall é proteger o computador do usuário ou a rede contra tentativas de invasão. Por isso que está certo, né? Ele diz que em medida de segurança pode ser implementado para limitar o acesso de terceiros a uma determinada rede. Claro, ele vai limitar o acesso somente a pessoas autorizadas. Agora, acesso não autorizado ele vai bloquear. Então está correto a letra C, também não posso responder. A letra D. Consiste o ransomware em uma espécie de malware capaz de bloquear o acesso ao computador ou sistema contaminado, sendo que em seguida cobra um valor de resgate para que a utilização do equipamento possa ser recuperada. Está correto também. O termo ransomware se refere a um tipo de programa malicioso que cobra resgate, por isso ransomware. Ransom quer dizer resgate. Ransomware é um programa que cobra resgate. E ele funciona de duas maneiras. Existe o ransomware cripto, que criptografa os arquivos do usuário e depois cobra um resgate para devolver acesso a esses arquivos. Existe o ransomware locker, que impede acesso ao sistema do usuário e cobra um resgate para depois permitir que o usuário volte a acessar o equipamento. Então sim, ransomware é um programa malicioso que cobra resgate por ter feito ou criptografia dos arquivos do usuário e aí cobra o resgate para devolver acesso a esses arquivos, ou porque impediu o usuário de acessar o sistema, o seu próprio sistema, e aí cobra um resgate para depois devolver ao usuário acesso a esse sistema. Então tá certíssimo a letra D. E a letra E dizia, nenhuma das anteriores. Então perfeito, ó, ele disse, assinale a alternativa incorreta. Nenhuma das anteriores, né? Essa é a resposta, porque todas as anteriores estão corretas, né? Então nenhuma das anteriores é incorreta, por isso a letra E de Equador aqui é o gabarito desta questão. Questão interessante aí, falando sobre vários temas de segurança da informação, vários temas sobre e-mail, bem legal, a questão bem completa. Diz assim, assinale a alternativa
incorreta. Percebe? A questão pede a incorreta, a errada. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos primeiro analisar individualmente cada alternativa e dizendo se está correta ou incorreta, certo? Vem comigo aqui. Primeiro a letra A, que diz: em computadores, o teclado atualmente mais usado é o que adota o padrão chamado QWERTY, em alusão à distribuição das primeiras letras na primeira linha do instrumento. Pessoal, isso está correto. Se a gente observar os nossos teclados atuais, quando a gente pega um teclado como esse aqui, ó, se a gente for observar as primeiras letras que aparecem aqui do alfabeto é Q, W, E, R, T, Y. São as primeiras letras do alfabeto, deixa eu botar aqui mais para vocês, que aparecem ali, ó, QWERTY. As primeiras letras do alfabeto que aparecem. Por isso que é certíssimo dizer que atualmente o tipo de teclado com padrão internacional mais utilizado é o QWERTY. Justamente nós podemos observar pelas primeiras letras do alfabeto que aparecem no teclado, que é o Q, W, E, R, T, Y. Então está correto a letra A. A letra B. Discos rígidos são formados por vários discos metálicos sobrepostos, que giram ao redor de um eixo e são lidos e gravados por pequenos dispositivos magnéticos, a chamada cabeça de leitura e gravação, que ficam na ponta de braços que se movem das proximidades do centro do disco para sua extremidade. Pessoal, está correto. Um disco rígido tem esse nome porque dentro do disco rígido nós temos discos mesmo. E esses discos muitas vezes aparecem sobrepostos, quer dizer, vários discos. E aí o que acontece nessa historinha? Olha que interessante, esses discos ficam girando em altíssima rotação, que nós medimos em RPM, que são rotações por minuto. E à medida que os discos giram, tem um braço que se move e na ponta tem um ímã, um magneto, que é quem realiza a gravação e a leitura na superfície dos discos desse disco rígido, certo? Então está corretíssimo a descrição sobre o funcionamento do disco rígido da letra B. Vamos para a próxima, a letra C. Em informática, as memórias são dispositivos que armazenam informações, sendo que, por ser muito rápida e econômica em questão de consumo de eletricidade, a memória flash possui destaque na atualidade, sendo que sua forma de aplicação mais conhecida são os drives acopláveis às portas USB do computador, os chamados drivers flash USB ou pendrives. Está correto, né, pessoal? Um pendrive é um dispositivo que utiliza dentro dele memória flash. Vamos pegar aqui um pendrive, ó. Então tem um pendrive aqui, esse pendrive utiliza aqui dentro dele memória flash, que é uma memória muito rápida, e ele utiliza conexão USB. E através dessa conexão USB passa energia elétrica para dentro do pendrive e é a energia elétrica quem grava e lê os dados aqui nos microchips de memória flash que estão dentro desse pendrive. Portanto, aqui a nossa alternativa C está correta também, aí falando sobre o pendrive. Letra D. Com a tecnologia Bluetooth, praticamente qualquer equipamento pode ser ligado a um computador sem uso de fios, em especial a longas distâncias através dos sinais de radiofrequência usados por essa tecnologia. Pessoal, essa aqui está incorreta e por isso é o gabarito da questão. Por que incorreta? Ele foi bem na questão, ele só errou quando ele disse longa distância, porque o padrão Bluetooth não é para longas distâncias, é um padrão para conexão sem fio de curtas distâncias, usando sim radiofrequência, mas não de longa distância, sim de curtas distâncias. Observa então, está incorreto a letra D, que é o gabarito já dessa questão, porque ele pediu a incorreta. Lembra então, Bluetooth é para curta distância, conexão sem fio usando radiofrequência. A letra E disse nenhuma das anteriores, está errada porque tem uma anterior que é a certa, que é a nossa letra D de Dinamarca, o gabarito para essa questão. Certo, pessoal? Então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Se puder também, deixa comentários dizendo o que está achando aqui dos nossos vídeos, ok? Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!